Antes de começarmos a orar, quero te convidar a abrir o coração e silenciar a alma por um instante. Respire fundo. Desligue-se da agitação do mundo e permita-se ouvir a voz de Deus que ecoa suavemente no silêncio. Às vezes, não é a tempestade que precisa se acalmar, mas sim o nosso interior. Vivemos correndo, tentando manter o controle de tudo: trabalho, família, planos, futuro. E sem perceber, assumimos um lugar que não é nosso. Achamos que temos todas as rédeas da vida em nossas mãos, até que a vida nos prova o contrário. De repente, algo acontece, uma notícia inesperada, uma perda, uma crise que abala tudo o que parecia estável. É nesses momentos que a cortina se abre e a verdade se revela com força. Não estamos no controle. Nem o mais forte, nem o mais preparado escapa do toque da vulnerabilidade. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é uma exortação direta à humildade. Ninguém está acima do erro, da dor ou da queda. Quanto mais reconhecemos isso, mais abrimos espaço para a graça agir em nossas vidas. Se hoje está tudo bem, agradeça. Mas não permita que a estabilidade gere arrogância espiritual. Nem julgue quem está lutando. Porque todos, sem exceção, enfrentam batalhas invisíveis. E você? Já sentiu esse peso? Já viveu um momento em que tudo fugiu do seu controle? Compartilhe conosco nos comentários e escreva: eu dependo de Deus. Talvez você tenha sido ensinado a ser forte o tempo todo, a esconder suas dores, sufocar as lágrimas e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas Deus nunca exigiu de você uma força que te esmagasse. Pelo contrário, Ele conhece a tua estrutura e sabe que somos pó. Salmo capítulo 103 versículo 14. A fragilidade não é um defeito. É um lembrete de que precisamos de algo maior que nós. De alguém que não muda, que não falha, que não se abala: Deus. Há momentos em que a dor nos esmaga, a ansiedade nos paralisa, e a dúvida nos faz questionar até mesmo a nossa fé. Mas é justamente aí que o Senhor se aproxima. Ele não se afasta do quebrantado, Ele se inclina para ouvir seu clamor. A palavra nos lembra em Hebreus capítulo 13 versículo 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse não é um amor condicional. Deus não te abandona porque você falhou ou caiu. Ele continua ali, mesmo quando todos os outros foram embora. Quando você acha que está sozinho, Ele está mais perto do que nunca. Você pode estar se sentindo fraco, falho, sujo, distante. Mas isso não muda quem Deus é, nem o amor dele por você. Ele não está esperando você ficar perfeito para se aproximar. Ele quer você como está, para então restaurar o que foi quebrado. Se você crê que Deus está contigo mesmo nos seus dias mais difíceis, escreva nos comentários: eu não estou só, e declare isso com fé. Você já parou para pensar que as promessas de Deus não envelhecem? Que o que Ele disse há séculos continua tão verdadeiro hoje quanto no momento em que foi falado? A voz dele ecoa através dos tempos e permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Isaías 40:8 nos lembra: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tudo muda. O mundo muda. As estações passam. As pessoas vão e vêm. Mas a palavra do Senhor permanece, imutável. Muitas vezes somos tomados por ansiedade porque colocamos nossa esperança em coisas instáveis, em pessoas, cargos, planos, dinheiro. Mas a estabilidade verdadeira só pode vir de aquele que nunca muda. A rocha firme que não se abala com ventos ou tempestades. Talvez você esteja esperando algo de Deus há muito tempo. E, ao olhar para os lados, tudo pareça parado, silencioso. Mas o céu não está em silêncio. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. E Ele jamais falhará. As promessas de Deus não são frágeis como as promessas humanas. Elas não dependem do nosso merecimento, mas da fidelidade dele.
Se Ele disse que estaria contigo, Ele está. Se Ele prometeu que te daria força, Ele dará. Se você escolhe hoje confiar nas promessas eternas de Deus, comente: tua palavra é fiel, e declare sua fé, mesmo sem ver. Você já se sentiu exausto por dentro? Não um cansaço físico, mas aquele esgotamento da alma, onde até respirar parece um esforço. Há dias em que o coração grita por socorro em silêncio, e o mundo não escuta. Mas Deus escuta. E mais do que isso, Ele responde. A palavra em Salmos 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso significa que, nos momentos em que ninguém consegue te alcançar, Deus se aproxima. Ele se inclina, Ele acolhe, Ele cura. Há feridas que ninguém vê, mas Deus conhece cada uma. Ele sabe onde dói, sabe o que te fez calar, sabe o que você teve que engolir sem dizer nada a ninguém. Ele viu suas lágrimas escondidas no travesseiro. E Ele continua ali, esperando que você entregue o peso. O convite dele é claro: lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Deus quer que você pare de carregar sozinho esse fardo que te esmaga. Ele não te criou para viver oprimido, mas para viver em liberdade. Não importa o tamanho da sua dor, Deus é maior. Ele não te rejeita por estar fraco. Ele te recebe, te fortalece e caminha contigo até que você consiga se levantar de novo. Se hoje seu coração está cansado, escreva nos comentários: renova-me, Senhor, e permita que Ele te restaure a partir dessa oração. Você não está lutando sozinho. Pode parecer que está. Pode até haver momentos em que tudo ao seu redor pareça contra você, mas existe uma realidade espiritual maior, mais poderosa, invisível aos olhos naturais. O Senhor está lutando suas batalhas. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essa é uma das promessas mais profundas da Bíblia, porque nos ensina que a nossa força não está em nós mesmos, mas na confiança que temos em Ele. Você não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. O que Deus pede é fé. Fé suficiente para descansar, mesmo no meio da guerra. Fé para permanecer em paz, mesmo enquanto o vento sopra forte. A fé não elimina a tempestade, mas te sustenta dentro dela. Deus já venceu batalhas por você que você nem percebeu. Livramentos silenciosos, portas fechadas que te protegeram, atrasos que foram livramentos. E mesmo agora, enquanto você lê isso, Ele continua agindo, nos bastidores, com perfeição. A sua parte é confiar. Não ceder ao desespero. Não correr na frente de Deus, mas esperar com expectativa e esperança. Porque quando Deus age, tudo muda. Quando Ele estende a mão, o impossível se curva diante dele. Se você crê que Deus está lutando por você, escreva nos comentários: a batalha é do Senhor, e declare essa verdade com autoridade. Há uma força que não nasce da disciplina, nem da boa vontade humana. É uma força que não se aprende em livros, nem se compra com dinheiro. Essa força vem do alto, do Espírito Santo que habita em nós. Isaías 42:29-31 nos ensina: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus não espera que você caminhe pela vida com suas próprias forças. Ele quer ser sua fonte. Quando o cansaço vier, Ele quer te renovar. Quando você sentir que chegou ao fim, Ele quer te carregar. Não importa quanto tempo você está lutando, nem quantas vezes pensou em desistir. O Senhor está disposto a te levantar. E não apenas para que você continue, mas para que você viva com propósito, com fé, com coragem. Deus é especialista em transformar exaustos em guerreiros. Ele ergue o abatido, fortalece o fraco e inspira os que haviam perdido o fôlego.
Tudo o que você precisa fazer é se render e dizer: Senhor, eu preciso da tua força. Se hoje você precisa de um renovo, escreva nos comentários: renova minhas forças, Senhor, e compartilhe essa palavra com alguém que também precisa se levantar. Deus não te fortalece apenas para que você sobreviva. Ele te fortalece para que você testemunhe, para que a sua vida seja um sinal visível da bondade de Deus na terra. O Senhor quer que o mundo olhe para você e veja que é possível vencer, mesmo quando tudo dizia o contrário. Você pode ter passado por noites de choro, mas agora Ele quer usar a sua vida como um testemunho vivo de restauração. Ele quer transformar suas cicatrizes em histórias de fé. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam: esse é alguém que Deus sustentou. Salmo 42:3 nos diz: tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Você não é definido pelos seus fracassos, mas pelo Deus que te levantou. E quando você testemunha com ousadia, você abre caminhos para que outros também sejam alcançados. Sua história pode ser a resposta da oração de alguém. Se Deus já te livrou, se já te tirou de um vale, não se cale. Fale do que Ele fez. Compartilhe o que Ele transformou. E se ainda está no processo, continue crendo, porque o milagre não termina com a dor, termina com a glória. Se você deseja que sua vida seja um testemunho da fidelidade de Deus, escreva: minha história será para a glória de Deus e leve esperança a outras vidas. Chega um momento na caminhada cristã em que você precisa entender: você não é uma vítima do inimigo, você é uma autoridade em Cristo. Não foi salvo apenas para sobreviver ao mal, mas para enfrentá-lo com a armadura de Deus e vencê-lo com a verdade. Jesus declarou em Lucas 10:19: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa não é uma promessa simbólica, é espiritual e real. Quando você anda com Jesus, você carrega dentro de si o poder que venceu a morte, que quebrou cadeias, que expulsou demônios e que silenciou tempestades. Esse mesmo Espírito habita em você. Você não precisa viver com medo, oprimido, paralisado pelas mentiras do inimigo. A sua mente não pertence à ansiedade, nem ao pânico, nem ao desespero, ela pertence a Cristo. Você pode declarar liberdade, pode orar com autoridade, pode romper com ciclos de dor e começar uma nova história pela fé. É hora de se levantar, de parar de aceitar tudo como se fosse normal. Em Cristo, você pode dizer basta. Pode colocar o inimigo em seu devido lugar, debaixo dos seus pés. Se você crê que a autoridade de Deus sobre a sua vida, escreva nos comentários: eu ando em autoridade espiritual, e declare isso como quem sabe quem é em Cristo. Pessoas falham. Amigos se afastam. Familiares decepcionam. O mundo muda. Mas há um amor que permanece. Um amor que não desiste. Que não diminui com o tempo, nem se apaga com os erros. Esse amor tem nome: Jesus Cristo. Mesmo que você tenha sido rejeitado por outros, ignorado, esquecido ou até traído, o Senhor não te trata como o mundo trata. Ele conhece cada detalhe da sua vida, e ainda assim te ama profundamente. Ele vê o que ninguém vê, e ainda assim estende a mão. Em João 7:38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o resultado de um coração cheio do amor dele, vida fluindo, esperança renascendo, alegria voltando a brotar. Quando você se aproxima desse amor, sua alma é curada, sua mente é renovada, e você começa a enxergar o mundo com novos olhos. Um coração amado por Deus deixa de se comparar com os outros e passa a viver com propósito. Você pode ter errado, pode ter se afastado, pode até ter duvidado. Mas nada disso anulou o amor que Deus tem por você. Ele continua aqui, agora, te chamando de volta. Não com condenação, mas com graça.
Se você quer viver mergulhado nesse amor que nunca falha, escreva: "O teu amor me sustenta", e compartilhe essa verdade com alguém que também precisa ser lembrado disso. Hoje, diante de tudo que vivemos nessa oração, você está convidado a caminhar com confiança. A vida pode ser cheia de incertezas, desafios e dias difíceis, mas uma coisa é certa: Deus está contigo. Ele é o teu pastor, o teu guia, a tua força em tempos de fraqueza. Ele conhece o caminho que você deve seguir, mesmo quando a estrada parece escura. Ele segura sua mão firme e nunca, jamais, te abandona. Jeremias 29:11 nos lembra dessa promessa linda. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mesmo que você não entenda tudo agora, confie que Deus está trabalhando em seu favor. Ele tem um propósito para cada dor, para cada lágrima, para cada batalha. Não desista. Não recue. O futuro que Ele planejou para você é de vitória, de paz, de alegria. Que essa oração te fortaleça para levantar a cabeça e seguir adiante, sabendo que o Deus que te criou é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. Se você crê nessa promessa para a sua vida, escreva nos comentários: "Confio em Ti, Senhor", e declare sua fé para que outros também sejam encorajados.